Bom dia a todos, em nome de Jesus. Muito sugestivo o tema do encontro desse ano. Diga ao seu vizinho: você tem que ser achado na forma do ouro de um maior quilate. Você sabe que o ouro ele vem com muitas impurezas, ele tem que passar por um processo de purificação. O justo ele é purificado na fornalha da aflição. Diz a Bíblia que essa fornalha é aquecida 7 vezes. Você sabe como os ourives dos tempos bíblicos avaliavam o quilate e a pureza do ouro? Era colocado numa fornalha, numa alta temperatura. Depois seu ouro derretido, retirado. Quando estava já solidificado, ourives davam uma olhada em cima daquele ouro. Se ele não conseguia ver a sua imagem refletida naquele ouro, era o sinal que havia impureza. Então, aqueciam a fornalha numa intensidade maior e ele ia novamente para aquela fornalha. Ao sair, se aquele ourives não via a sua imagem, era sinal que havia impureza. Então, tinha que haver um calor maior, e era submetido a uma temperatura maior. E muitas vezes o Senhor olha para as nossas vidas, e o ouro não está naquele quilate que Ele deseja no nível de pureza. Então Ele permite que algumas posições venham, Ele aumenta um pouquinho a temperatura da fornalha, e muitas coisas começam a acontecer em nossas vidas. Vem batalhas, vem posições. Diga ao seu vizinho: o que você tem passado nos últimos dias? Talvez alguns aqui tenham passado por lutas, por posições das mais violentas, coisas que talvez você nunca esperava que aconteceriam com você. Saiba que a mão do Senhor está nesse processo, e tudo isso é para o teu bem. A nossa fé, ela é preciosa mais que ouro perecível, e a Bíblia diz que ela tem que ser encontrada em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Diga ao seu vizinho: você precisa ser purificado. Aleluia. Amados, aquilo que eu tenho para compartilhar nessa manhã é algo muito simples. Talvez em todos esses anos é a mensagem mais simples que nós temos compartilhado aqui com vocês. Eu nunca esqueço como tudo isso começou há muitos anos atrás, lá no Vale da Bênção. Uma reunião bem pequenininha, levamos 2 carros lotados de Curitiba. A Bíblia diz que não podemos desprezar os pequenos começos. Foi como essa conferência que começou ali naqueles dias. E basicamente todos os anos a gente tem vindo para compartilhar alguma coisa. Mas a mensagem que vamos compartilhar hoje é muito simples. Mas eu creio que Deus pode despertar o teu coração, o teu espírito, para uma ação muito profética no final desse ensino. Quero compartilhar você, nós vamos ler 2 escrituras. Primeiramente, vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Diga ao seu vizinho: Deus tem algo simples para ministrar o teu coração, mas é uma simples semente que pode se tornar algo poderoso. Vamos ler do verso 5 até o verso 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Nós queremos nessa manhã dar um enfoque na vida e ministério de Jesus, nas suas 2 dimensões. Queremos ver Jesus como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que nos justifica e nos liberta. Mas queremos voltar a nossa visão para a 2ª dimensão, o leão da tribo de Judá, que nos leva a governar, nos leva a dominar e ser o seu representante aqui na terra. Diz a palavra o seguinte: tendo em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a qual se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou de maneira soberana, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos abrir em Apocalipse também, capítulo 5, e vamos ler os 6 primeiros versos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Diga isso, venceu. Para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Amém. Coloque a tua mão sobre o teu coração, vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, diante de nós está a tua palavra, e pedimos que tu venha nos alimentar, venha nos edificar nessa manhã. Ó Pai, que a tua unção esteja sobre cada coração, e da mesma maneira que o Senhor trouxe revelações a homens inspirados pelo Espírito para escrever as Escrituras, que o mesmo Espírito Santo que o inspirou testifique dessa palavra escrita nos nossos corações, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos e adoramos a Ti, Senhor, por todas as coisas. Amém. Amados, nessas duas escrituras, de uma maneira bem clara, nós podemos ver os 2 estágios na vida e ministério de Jesus. Por favor, volte lá, Filipenses 2. De 5 a 8, nós vamos ver aqui o primeiro estágio do ministério de Jesus como Cordeiro. Como Cordeiro de Deus, Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos justificar. É através da revelação do Cordeiro que nós somos libertos. João Batista, de maneira bem clara, quando olhou para Jesus, declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro, Ele veio para cumprir um propósito de Deus. Agora é muito importante que nós cresçamos na revelação e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que temos que crescer no conhecimento do Senhor. E conforme é a revelação, a dimensão da revelação que nós temos em relação a Jesus, isso vai determinar o tipo de vida que nós teremos. É o nível de revelação que temos acerca de Jesus que vai determinar como a graça dele vai fluir através das nossas vidas e como viveremos a nossa vida cristã. Na primeira escritura que nós lemos, nós podemos perceber de uma maneira bem clara aqui, que a partir do verso 9 até 11, Jesus entra numa outra dimensão em Deus. Você já não vê mais Jesus aqui como cordeiro, mas como leão. Como cordeiro, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não justificou de maneira nenhuma. Ele humilhou-se a si mesmo. Tomou a forma de servo, esvaziou-se completamente. Deixou a glória que ele tinha com o Pai, se tornando semelhante a nós. Sofreu todas as tentações que um ser humano pode sofrer. Era o seu estado de cordeiro. Mas Jesus não permaneceu como cordeiro. Pela sua humilhação, pelo seu esvaziamento, a Bíblia diz que o Senhor deu a ele um nome que está sobre todo nome. Veja o verso 9. Pelo que também Deus o exaltou de maneira soberana. Ele deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. A minha pergunta a você nessa manhã é a seguinte: qual é o nível de revelação que você tem tido acerca de Jesus? Você tem permanecido simplesmente na visão do primeiro estágio do seu ministério? Jesus como aquele que justifica, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos liberta? Ou você tem tido uma visão de Jesus como o leão da tribo de Judá? Ter uma visão acerca de Jesus como leão é completamente de vê-lo simplesmente como um cordeiro. Como o Cordeiro de Deus, ele teve seu ministério de uma maneira terrena. A maior parte do tempo de Jesus, do seu ministério como Cordeiro, foi desenvolvido aqui na terra, na direção dos homens. Mas como leão da tribo de Judá, ele alcançou uma dimensão bem maior. Não só algo que está se referindo a essa terra, mas dentro do âmbito celestial. E como leão de Judá, ele é aquele que julga todas as nações, é aquele que governa sobre todos os povos. E diante dele toda língua se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Agora, qual a visão que nós temos tido? Estamos servindo Jesus simplesmente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas estamos servindo Ele também como o leão da tribo de Judá, aquele que saiu para vencer, aquele que está governando sobre todas as nações. João, na ilha de Patmos, teve uma revelação muito profunda, e ele conseguiu ver as duas dimensões. A Bíblia diz que ninguém era digno de abrir aquele livro, e ninguém tinha poder para abrir aquele livro, mas Jesus estava ali e ele apresenta-se como o leão da tribo de Judá, aquele que tinha autoridade para abrir os livros e desatar os selos. Mas ele viu também Jesus ali com um cordeiro sobre o altar, aquele que havia sido morto, mas agora vivo estava. A revelação que nós temos acerca de Jesus vai determinar a dimensão que nós veremos. Essa é a revelação que vai determinar aquilo que o Senhor fará através de nós. Diga ao seu vizinho: você precisa servir a Jesus. Não somente como o Cordeiro de Deus, mas também como o leão da tribo de Judá. Pergunte ao seu vizinho: qual a revelação que você tem tido acerca de Jesus? Entenda nessa manhã, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isaías 53 diz que ele, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas a Bíblia me ensina que ele não permaneceu como cordeiro. Foi simplesmente o primeiro estágio. Houve uma transição no ministério de Jesus. E pelo fato de ter se humilhado, pelo fato de ter se esvaziado, ele ganhou um nome que está sobre todo nome. Foi como um tempo de preparação para alcançar uma posição com o Pai. Recebeu um nome que está sobre todo nome. E a esse nome toda a língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Na nossa vida cristã, nós temos que passar também por alguns estágios. E eu entendo que estamos passando, como igreja do Senhor na terra, por um tempo de transição. Diga isso, a igreja está passando por um tempo de transição. E a revelação que nós temos acerca de Jesus tem muito a ver com essa transição que estamos passando. Um dos grandes problemas que nós encontramos na igreja do Senhor nesses dias é que a maioria das pessoas simplesmente estão balindo como cordeiro, como ovelha. E poucos são aqueles que estão, na verdade, rugindo como leão. Diga ao seu vizinho: você precisa rugir como leão. Se a minha visão está limitada a Jesus como Cordeiro de Deus, eu simplesmente paro no início da vida cristã, eu tenho os meus pecados perdoados, eu fui justificado por Ele, fui santificado,
fui liberto das cadeias do mal, fui liberto da força do pecado. Tudo isso nós alcançamos, na verdade, na revelação de Jesus como Cordeiro de Deus. Mas Jesus nos salva, nós somos libertos. Deus tem um propósito. Eu não posso simplesmente parar nesse degrau, nesse patamar. Agora, quando eu começo a alcançar a revelação de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, serei levado a uma dimensão maior de revelação. Começo a entender que Deus tem um propósito comigo aqui na terra, para reinar e para governar. Diga ao seu vizinho, com a revelação do Cordeiro, você é salvo, você é santificado, você é justificado, você é liberto. Mas diga a ele, mas tem algo mais. Deus quer levar você a uma posição de governo, uma posição de manifestar a autoridade aqui na terra. Mas eu só posso manifestar isso se verdadeiramente eu ter uma revelação de Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. Então veja, o nível de revelação que eu tenho vai determinar muito como eu estarei cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Amado, seria algo muito sem propósito eu ser alcançado pela graça de Deus, receber perdão dos pecados, libertação de todas as cadeias do diabo, para simplesmente viver numa burguesia cristã. Diga ao seu vizinho, você não foi chamado para viver no bem bom, como sendo curado, liberto, salvo. Não. Tem muitas pessoas que alcançam somente isso, estão esperando Jesus vir para ir para o céu e está tudo acabado. Não, nós temos um propósito aqui na terra. Deus nos designou para governar aqui, para governar sobre todas as circunstâncias, para manifestar o seu reino aqui, para declarar o seu governo, para profetizar verdadeiramente o reino de Deus. Mas só posso alcançar essa dimensão se os meus olhos estiverem voltados para o segundo nível do ministério de Jesus, como leão de Judá. Ele não ficou como cordeiro para sempre. E de maneira maravilhosa, João viu de maneira muito estrondosa o Filho de Deus ali, não somente como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Como cordeiro, ele viu um altar e Jesus sacrificado sobre aquele altar. Mas como leão de Judá, ele viu Jesus ressurreto, aquele que está governando sobre todas as nações. Quando nós declaramos Jesus é o Senhor, nós estamos focalizando Jesus como leão da tribo de Judá. E essa palavra Senhor, Kyrios, é uma palavra muito importante no original. Significa proprietário de maneira total, Senhor sobre todas as coisas, soberano, governo máximo. Jesus é tudo isso. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão bem arraigada no nosso espírito. A partir do momento quando começamos a ver Jesus como leão da tribo de Judá, nós começamos a entender que nós somos um povo aqui na terra, um povo com propósito. O Senhor não nos salvou simplesmente para termos uma vida melhor e esperarmos então a sua segunda vinda e sermos arrebatados ao céu. Não. O Senhor tem, na verdade, um propósito. Estamos colocados aqui na terra para governar e para reinar em seu nome. Romanos 5,17. Aqueles que recebem em abundância a graça de Deus, o dom da justiça, não para simplesmente aí. Declara o seguinte: reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Diga comigo: a minha salvação, a minha santificação, a libertação na minha vida é simplesmente a preparação para eu ser levado a um novo estágio. O estágio de cumprir o propósito de Deus aqui na terra, de governar, manifestar as suas obras. Agora, por que a maior parte da igreja não consegue entrar nessa dimensão? Porque na verdade tem tido uma visão simplesmente limitada. Talvez algumas pessoas, por todos os anos da vida cristã, a única revelação que ele teve de Jesus foi como Cordeiro de Deus.
e nunca conseguiu alcançar uma dimensão maior. Veja algo comigo. Jesus, como Cordeiro de Deus, o tempo todo ele foi obediente. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Essa era exatamente a sua fase terrena. Ele estava aqui como homem. Mas como Cordeiro de Deus, todos devem lhe obedecer. Um dia todas as nações estarão diante dele em obediência. Toda língua confessará que ele é o Senhor, ainda que seja para condenação. Até o ímpio mais perverso um dia vai ter que se dobrar diante do Senhor, reconhecer o seu governo e declarar que ele é Senhor, ainda que seja para condenação. Mas glória a Deus que nós podemos confessar o nome de Jesus para a salvação. Diga isso. Eu posso confessar esse nome para a minha salvação. Como Cordeiro de Deus, ele não abriu a sua boca. Mas como leão de Judá, ele ruge manifestando a sua voz. E a Bíblia diz em Salmos que diante da voz do Senhor, os cedros do Líbano se arrebentam, os montes se abalam. E eu creio que o Senhor está liberando o seu rugido sobre toda a terra. Há muitas coisas que nós estamos vendo em termos meteorológicos acontecendo em muitas nações. Muitos desses acontecimentos têm sido um juízo de Deus. Porque o Senhor por muito tempo tem se manifestado sobre nações como o Cordeiro de Deus. E são nações que não têm se dobrado diante dele para o servir. O ano passado no Japão tivemos em Ise, foi algo assim impressionante. Estava eu, minha esposa, o casal de apóstolos do Japão, mais a doutora Neuza. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas em um dia comum de semana, não era feriado, não era dia da padroeira do Japão, mas milhares de pessoas adentrando naquele lugar. Aí eu comecei a perceber quanta cegueira. Tomando dentro de muitos países, o Japão, como por exemplo, quanta cegueira espiritual. Uma nação que tem voltado as suas costas para Jesus, servindo mais de 500 mil deuses dentro do shintoísmo e do budismo. Agora o Senhor está se manifestando sobre muitas nações, não mais como Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, aquele que veio para julgar. E muitas nações, muitos povos estão sendo julgados pela fome, pela pestilência, muitas vezes por fenômenos da natureza. É o Senhor desenvolvendo o seu ministério como o leão da tribo de Judá. Diga ao seu vizinho, como cordeiro, ele nunca abriu a sua boca, mas como o leão, ele está rugindo sobre as nações, manifestando o seu juízo, manifestando o seu governo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, então Jesus, ele não se defendeu diante dos seus acusadores, diante daqueles que foram para o exterminar. Jesus em nenhum momento se defendeu, mas como leão da tribo de Judá, ele está vindo para anunciar, aleluia, o dia da vingança do nosso Deus. Aleluia. E nós, como governo de Deus aqui na terra, olhando para o leão da tribo de Judá, nós podemos também manifestar o dia da vingança do Senhor. Antigamente eu pensava nesse versículo dentro do aspecto escatológico. Um dia o Senhor virá, vai julgar todas as nações, mas nós fazemos parte desse plano de Deus. E nós podemos proclamar o julgamento do Senhor. Nós podemos, como diz Isaías, proclamar o dia da vingança do nosso Deus. E você sabia que um dos ministérios que mais manifesta o dia da vingança do Senhor são os libertadores? E eu vou explicar por quê. Eu conheci Jesus com 18 anos de idade. Antes dos 18 anos, era um instrumento nas mãos do diabo. O diabo fez muita coisa terrível na minha vida e através da minha vida. Porém, com 18 anos eu tive um encontro com o Senhor. E a partir, então, quando eu conheci os princípios de libertação, Deus começou a fazer muita coisa através de mim, libertando cativos. E é uma maneira pela qual encontrei para me vingar de Satanás, de todas as coisas que ele fazia antigamente. Sabe como nos vingamos agora? Libertando aqueles que estão cativos debaixo das mãos dele. Pode aplaudir o Senhor.
Por quantos anos você esteve nas trevas, fora do reino de Deus? Talvez sendo um joguete na mão do diabo. A partir do momento você tem uma revelação de Jesus como Cordeiro, Ele te salva, você é liberto, se torna um instrumento na mão dEle. Agora vê a Jesus como leão da tribo de Judá. A partir de agora você começa a proclamar, aleluia, o ano aceitável do Senhor. E diz aqui, também o dia da sua vingança. Cada pessoa que você liberta como libertador, você está se vingando do diabo, daquelas coisas que ele fez na tua direção, aleluia. Como Cordeiro, Jesus, ele manifestou mansidão. Ele mesmo declara, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que você sempre vê em Jesus como Cordeiro é a mansidão. Mas como leão é totalmente diferente. Você vê o quê? Valentia, audácia, ousadia. E quando nós olhamos para Jesus como leão, nós começamos também a experimentar um novo nível de autoridade. Você vai ter ousadia. Por isso Provérbios 28:1 diz assim, que os justos eles são como leão, são ousados como leão. Quem é o nosso leão? Jesus. Ele é ousado. Porém aqueles que estão com ele, aqueles que têm uma revelação de Jesus como leão, eles se tornam ousados como o leão. Agora, você não vê nunca um leão balindo aí como ovelha. O grande problema é que o nosso comportamento está mais voltado para a primeira dimensão de revelação de Jesus, mais do que o segundo. Então, estamos sendo muitas vezes vencidos pelas circunstâncias, estamos sendo vencidos pelas adversidades, quando o Senhor disse que tínhamos que governar sobre essas coisas. Tínhamos que estar acima de todas as circunstâncias negativas, e muitas vezes permitimos que elas estejam nos sufocando. Até a nossa oração, muitas vezes, amados, é mais oração de cordeiro do que oração de leão. Abençoa-me, dá-me, ajuda-me. Está chegando o tempo, amados, de nós mudar a nossa linguagem. E o Senhor quer despertar em você a unção e o espírito do leão que habita em você. E à medida que eu começo a ver Jesus como aquele que venceu, aquele que tem um nome que está sobre todo nome, que é Senhor agora, não está mais no primeiro estágio de cordeiro. Ele se humilhou, esvaziou de si mesmo, mas ganhou do Pai um nome que está sobre todo nome. Eu começo a entender também a minha constituição. Começo a entender para que o Senhor me constituiu aqui nessa terra. Essa é a nossa constituição. Por isso nós temos que crescer na revelação de Jesus. Não só vê-lo simplesmente como cordeiro, mas acima de tudo como leão da tribo de Judá. E João alcançou essas duas dimensões. Jesus sempre manifestou o amor do Pai. Diga ao seu vizinho, como cordeiro. Jesus sempre manifestou o amor do Pai. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a maior revelação do amor de Deus Pai. Porém, como leão, ele vai revelar outra coisa. Ele vai revelar a justiça de Deus. Aleluia. Diga ao seu vizinho, Jesus como leão da tribo de Judá manifesta a justiça de Deus. E você sabia que nós estamos aqui na terra para manifestar exatamente a justiça de Deus? Amém. E quando começamos a entender um pouco mais acerca da justiça de Deus, começamos a entender também que estamos numa guerra espiritual aqui de maneira legal. Diga isso, guerra espiritual de maneira legal. A guerra espiritual é uma guerra legal. Por quê? Porque ela está posicionada exatamente na justiça de Deus. Há princípios legais para essa guerra. A igreja,
O exército de leões que estão aqui, na verdade, eles constituem uma assembleia de Deus aqui na terra, que atua dentro de um processo judicial e legislativo. Diga isso, a igreja do Senhor, os guerreiros de Deus estão aqui na terra, e eles funcionam como uma assembleia, dentro do aspecto judicial, dentro do aspecto legislativo. E o que significa isso? Como uma assembleia legislativa, estamos envolvidos aqui com leis. Como assembleia judicial, estamos envolvidos com juízos, com a própria revelação da justiça de Deus aqui. Algo muito importante que possamos entender na guerra espiritual, o porquê da guerra, a natureza da guerra. Há palavras na Bíblia, versículos que nos chamam muita atenção. Por exemplo, João ele declara que o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. O Senhor enviou o seu Espírito aqui na terra, ele nos convenceria da justiça, do pecado e do juízo. E por que o Espírito Santo vai nos convencer acerca do juízo? Porque o príncipe desse mundo, disse Jesus, já está julgado. Já há uma condenação sobre ele. Se já há uma condenação, se ele já foi julgado, por que nós temos que fazer guerra espiritual? Diga ao seu vizinho, se Satanás já foi julgado e condenado, por que você faz guerra espiritual? Outra grande verdade que encontramos, Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quantos creem que toda a terra é do Senhor? Toda a plenitude é do Senhor. E por que estamos fazendo guerra territorial? Temos intercessão estratégica, fazemos mapeamento, fazemos atos proféticos nas cidades, nas nações. Muitas vezes viajamos a um outro continente simplesmente para fazer algum ato profético em alguma cidade. Por que fazemos isso se a terra já é do Senhor? Não parece um paradoxo aqui? Se Satanás está condenado e julgado, por que fazemos guerra espiritual contra as forças do mal? Por que fazemos a guerra espiritual a nível pessoal, libertando pessoas? Se a terra do Senhor toda a sua plenitude, por que então vamos às nações, às cidades, fazer ato profético, fazemos levantamento da cidade, temos atos de guerra? Quando nós começamos a entender um pouquinho acerca da nossa Constituição aqui, como Assembleia Judicial, como Assembleia Legislativa de Deus aqui na terra, quando temos a visão acerca de Jesus como leão da tribo de Judá, nós começamos a entender. Como leão, Jesus é o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que é o juiz de toda a terra. E como juiz, ele já determinou uma sentença de condenação diante de Satanás, diante de todas as trevas. Diga ao seu vizinho, já saiu a ordem desse juiz? Agora eu pergunto a você, Satanás e suas hostes estão presos? Não, continuam operando. Você já viu aquele malfeitor que praticou alguma coisa, de repente vem um julgamento do juiz, já saiu a sentença. Esse condenado muitas vezes está dentro de um sistema de liberdade condicional, ou muitas vezes ele é um foragido. De repente a polícia o encontra, ele está fazendo alguma coisa, a polícia vem e faz o quê? Dá uma voz de prisão. A polícia faz cumprir então aquela sentença daquele juiz. E sabe por que você está aqui nessa terra? Justamente para declarar esse juízo que veio do justo juiz do leão da tribo de Judá. Essa honra terão todos os santos. Por isso nós podemos destruir as obras de Satanás na vida das pessoas.
Por isso destruímos obras de Satanás nas nações, porque temos essa autoridade judicial, aleluia. Nós temos um documento legal nas mãos. Que alguém diga aleluia. Estamos vendo que estamos numa guerra legal, é uma guerra de leis. Agora, por que então, se a terra pertence ao Senhor toda a sua plenitude, por que que vamos nações para fazer guerra territorial, para tomar cidades para o reino, para tomar territórios, bairros, vilas? Para fazer ser cumprido a determinação do justo juiz. Deixa eu explicar algo aqui, exemplificar algo para você, e você vai entender melhor. No Rio de Janeiro, nós temos um casal de pastores, amigos nossos, muito queridos. E a pastora, além de pastora, ela é também um oficial de justiça. E aquilo que vem nas mãos dela são os casos mais perigosos, mais difíceis de resolver. É a questão de desapropriação de terras, que estão sendo tomadas muitas vezes há anos. Pessoas que estão ali por 15, 20 anos. Mas aquele lugar, aquele território, tem um dono legal. Não pertence às pessoas que estão ali. Elas simplesmente invadiram. Estão ali de maneira ilegal. Agora, o juiz, de repente, expede um documento, uma notificação, e coloca na mão daquela oficial de justiça. E sabe aonde ela vai? Vai lá naquele lugar, procura quem é o responsável, quem é o chefe. Está aqui a notificação. Vocês têm 48 horas para sair daqui. E ela vira as costas e vai embora. Se eles não sair, é problema deles. Quem vai tirar eles lá? É a polícia. Dá uma olhada para o seu vizinho e diga: você já tem nas mãos a notificação. Diga ele: você nem sabia. Você nem sabia, mas já era um oficial de justiça. Diga ao seu vizinho: você é um oficial de justiça do reino de Deus. Por isso nós vamos nas cidades fazer guerra para tomar a cidade. Nós chegamos ali, principados, potestades, demônios territoriais que estão aqui. Esse lugar pertence ao Senhor. Você está aqui de uma maneira ilegal. Está aqui a notificação do juiz. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Veja que estamos numa guerra legal. Mas isso pode se concretizar quando nós olhamos para o Senhor e o vemos como leão da tribo de Judá, como juiz, aquele que julga. Muitas vezes nós lemos acerca dos milagres na Bíblia, vemos as grandes libertações que houveram, e muitas vezes nos extasiamos com isso, e achamos que está ali simplesmente para nós pregarmos, ensinarmos. Dentro do sistema legal, existe uma palavra, você já ouviu muitas vezes falar essa palavra, é a palavra jurisprudência. Diga isso, jurisprudência. A minha nora é uma advogada, então ela mexe muito com isso. O que é jurisprudência? Veja, quando uma sociedade estabelecida, uma nação é fundada, e começa a vir então os malfeitores, coisas erradas começam a acontecer, então geralmente os juízes analisam aquela situação e escrevem algo, como deve ser julgado. Quais os princípios que serão usados para julgar isso? Então, escrevem algo, a esse conjunto de coisas são escritos, juridicamente dentro do campo da advocacia, é chamado de jurisprudência. Então, aquilo tem muito valor e é guardado. Então, quando lá na frente aparece um outro caso semelhante, o que os advogados, os juízes mais novos, um promotor ele vai fazer? Ele vai tomar a mão daquilo que já foi definido lá atrás, para ver como aquilo foi resolvido, como aquilo foi tratado, a que conclusão chegaram para resolver a situação. Então agora eles têm uma maneira de ação que não pode ser diferente daquilo que aconteceu lá, da maneira que foi tratado. Os mesmos critérios, as mesmas formas de julgar e resolver, serão os mesmos critérios e formas
para resolver uma situação nova que aparece. A isso, dentro do direito, é chamado de jurisprudência, dentro de um aspecto judicial e legal. Agora, você sabia que nós temos também uma jurisprudência bíblica? Por que os milagres foram registrados aqui? Por que as libertações tremendas ficaram registradas aqui? Para que tenhamos em mão agora uma jurisprudência. Então, quando vir um doente diante de nós, não sabemos como resolver, vamos lançar mão à jurisprudência bíblica. Como Jesus resolvia isso? É a mesma maneira pela qual temos que resolver, e nada pode ser mudado. Se vem alguém está debaixo da força, então, de uma legião de demônios, vamos olhar como Deus resolveu isso, como Jesus resolveu, como ele tratou a situação do gadareno. É da mesma maneira que vamos tratar agora, não será de maneira diferente. Quando você começa a ter uma visão de Jesus como o leão da tribo de Judá, você começa a entender que ele já estabeleceu uma jurisprudência, mostrando a nós como as coisas têm que ser resolvidas. Se Jesus libertou um gadareno de uma legião de demônios, conosco não vai ser diferente. Nós já temos uma jurisprudência, ele nos ensinou como resolver isso, e vamos resolver da mesma maneira. Se as muralhas de Jericó caíram, o Senhor vai derrubar qualquer barreira, qualquer muralha, porque já temos aqui um modelo, já temos aqui os princípios de Deus, e nada mais pode alterar, nada mais pode ser feito. Está tudo registrado. Diga ao seu vizinho, os milagres de Deus, as libertações, tudo aquilo que Deus e Jesus fez, foi para garantir a nós uma jurisprudência bíblica, para que quando essas coisas virem diante de nós, nós já sabemos então o que fazer. Diga ao seu vizinho, você já sabe o que fazer. Então veja que estamos numa guerra legal, repleto de leis, repleto de princípios. É uma guerra judicial, até uma jurisprudência temos em mão, nos ensinando como temos que agir. Aleluia. Como cordeiro, Jesus se despojou da sua glória. Mas como leão da tribo de Judá, ele virá com toda a sua glória e todo o poder. Você vê que João viu como que havia sido morto. Era um fato passado, mas ele estava vivo. Abre Apocalipse 1. Ele teve aqui uma visão gloriosa acerca de Jesus, e nos chama a atenção o verso 8. Apocalipse 1, e verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João estava vendo exatamente ele, aleluia, como leão. E no verso 18, ele ainda diz aqui, Jesus falando com João, eu sou o que vivo, fui morto, mas agora não estava. Foi morto como? Como cordeiro, mas agora estava vivo como leão. E eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Jesus vencedor. Jesus como leão. Pergunte ao seu vizinho, que visão você tem tido acerca de Jesus? Talvez estamos vendo ele como Jesus lá, no Mar da Galileia, Jesus o carpinteiro. Não como Jesus ressurreto, glorificado. Paulo diz assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa maneira, contudo agora já não o conhecemos desse modo, já não o vemos dessa maneira. Paulo está falando acerca de Jesus glorificado, ressurreto, como juiz, como aquele que julga, como o leão da tribo de Judá. Aleluia, pode aplaudir o Senhor.
Judá tem muito a ver com a forma pela qual nós louvamos a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Judá era a tribo mais guerreira que você encontra na palavra. Judá ia sempre à frente. Uma das coisas que tem que ser ativado na igreja hoje é um louvor que tenha ligação com a visão de Jesus como leão. Porque ele é o leão da tribo de Judá, aquele que está entronizado no meio dos louvores. E Judá é uma tribo guerreira. Então tem que ser ativado um louvor guerreiro em nossas reuniões. Uma adoração guerreira, um louvor de guerra. Não tanto um louvor voltado à visão de Jesus como Cordeiro. É bom cantarmos os cânticos de redenção, de santificação, mas é muito bom termos reunião também, onde elevaremos uma adoração, um louvor, vendo Jesus como leão, aquele que governa. Isso vai estabelecer um ambiente profético, uma atmosfera profética, para que o leão possa rugir em nosso meio, e muitas coisas começam a acontecer de uma maneira extraordinária. Nas nossas casas, se colocamos esse nível de louvor, muitas das cadeias que o inimigo tem enviado para tentar prender os teus filhos serão quebradas. Muitas coisas que o diabo tem feito para assolar as tuas finanças, vai começar em nome de Jesus a ser colocada por terra. A partir do momento que começamos a ativar um louvor completamente guerreiro em nosso meio, no nosso dia a dia. Por isso a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Abre Amós, capítulo 3, verso 8. Brama o leão, quem não temerá? Quem é o leão? Jesus. E aonde ele vai bramir? Na igreja. Aleluia. Diga isso, Jesus vai bramir na igreja. E sabe através de quem? Através dos seus guerreiros. Então você pode ficar balindo como ovelha durante muito tempo e deixar de rugir como leão. Bramou leão, quem não profetizará? Diz aí. Lembra da mensagem de ontem à noite do Dom Link? Nós engravidamos de um projeto de Deus, mas ele é concretizado através da nossa boca, quando nós liberamos a palavra. Então, quando começamos a profetizar, nós começamos a liberar a autoridade e a ousadia do leão de Judá. Vemos uma situação financeira caótica, talvez muitas vezes Satanás querendo roubar os nossos filhos, mas nós nos levantamos e começamos a rugir, manifestando a autoridade do leão da tribo de Judá, e o quadro vai ser diferente. Diga comigo, eu fui levantado pelo Senhor para profetizar sobre as situações adversas. Amados, quando eu tenho o espírito, o caráter, a personalidade do leão de Judá, eu não vou me acomodar com as coisas que estão acontecendo, eu não vou me conformar. Se os filhos estão desviando o caminho do Senhor, eu vou me posicionar diante de Deus, eu vou guerrear como o leão. Porque quando um leão, ele ruge, tem 3 objetivos. Primeiro, é para determinar seu território. Diga isso, o leão quando ruge, está determinando o seu território, está determinando o seu perímetro. E sabe qual é o teu território? É a tua família, é a tua casa, é o teu casamento, são as tuas finanças, é o teu ministério, é aquilo que o Senhor confiou a você a fazer. Esse é o teu território, e você tem que rugir, protegendo esse território. É o teu perímetro de ação. Segunda coisa que leva um leão a rugir é para colocar em retirada os seus inimigos. Eu estava vendo na Discovery certa vez uma reportagem. Os 2 maiores inimigos dos leões são os leopardos e as hienas. E me chamou muita atenção aquela reportagem,
um grupo enorme de hienas se aproximando de um grupo pequenininho de leões. Eu vi também nessa reportagem os leopardos, muitos leopardos se aproximando de um grupo pequeno de leões. E esses leões estavam quase encurralados. Aparentemente, de uma maneira lógica, quem ia vencer era aquele grupo enorme de leopardos. Na outra reportagem, um grupo maior de hienas. Mas bastou um dos leões rugir. Aleluia. Todos os leopardos foram embora, todas aquelas hienas. Um leão, quando ruge, a 8 quilômetros você pode ouvir o rugido desse leão. E quando você começa a rugir em nome de Jesus, esse rugido vai até mais longe. E os inimigos que estão se aproximando, eles se colocarão em retirada. E você vai poder viver e caminhar na vitória do Senhor, experimentando vitória em todos os momentos da tua vida. Quais inimigos que têm se aproximado do teu ministério? Quais inimigos que têm vindo perdoar as suas finanças? Que inimigos têm se levantado contra a tua saúde? Inimigos que têm se levantado contra o teu relacionamento conjugal? Tem a visão de Jesus como leão da tribo de Judá. E sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Começa a rugir, começa a profetizar. E eles vão se colocar em retirada em nome de Jesus. Terceiro objetivo do rugido do leão. Muitas vezes o leão ele ruge para congregar a sua manada. Quando o leão de Judá começa a rugir, ele começa a congregar os seus guerreiros. Aleluia. Lá na tua região, na tua cidade. Quando o leão de Judá começa a rugir, os guerreiros começam a se juntar. Em unidade formarão o punho que vai golpear as forças de Satanás que estão agindo ali de uma maneira forte. Você está vendo? Nós temos que realmente começar a profetizar. Rugir como leão. Um ovelhinho, um cordeiro, quando ele começa a balir, ele atrai sobre si os predadores. Não é isso? Vem os lobos e destrói as ovelhas. Agora, um leão, quando começa a rugir, começa a colocar os inimigos em retirada. Rebanho de ovelhas é muito fácil ser dispersado. Qualquer coisa dispersa um rebanho de ovelhas e cordeiros. Mas nunca você vê uma manada de leões sendo dispersadas. E há um espírito tremendo de equipe. Ele sabe o que é viver em unidade. Então veja, a figura do leão nos ensina muitas coisas, tem muitas semelhanças a Jesus. Mas eu creio que a principal característica é o rugido. Agora, essa palavra de Amós para nós é muito importante. Quando eu escuto o bramido do leão, o que eu tenho que fazer? Profetizar. E eu creio que o leão da tribo de Judá, ele está bramando nesses dias. Em muitos seminários nossos, principalmente de intercessão, quando estamos focalizando a oração, é muito comum algumas pessoas rugirem como leão. No começo, muitos ficavam escandalizados, achavam que é até demônio, mas não é. É um fenômeno profético que marca de maneira clara a identidade profética da autoridade de Jesus. Isso mostra que o leão de Judá voltou a rugir. E pelo que me consta, a primeira vez que esse tipo de experiência aconteceu, foi numa conferência muito grande. E estavam ali muitos pastores de muitos países. E de repente um pastor já de idade, 70 e poucos anos, ele começa a rugir. Eu acho que fosse outra pessoa, ia dizer que estava endemoniado. Mas como aquele pastor de pastores, dando cobertura a mais de 1000 pastores, ele começa a rugir no meio de uma reunião muito profética. E o Senhor levanta um profeta ali, balizado, reconhecido, e diz: eis que Jesus, o leão da tribo de Judá, começa a manifestar em toda a terra, para destruir as obras do grande dragão. Aleluia, a partir, pode aplaudir o Senhor. E a partir desse momento, o sinal profético começou a acontecer em muitos lugares. E nos nossos seminários, muitas pessoas rugem como leão. E sabemos que o Senhor está manifestando ali a sua autoridade de uma maneira bem clara. Quero deixar 3 impressões proféticas para vocês aqui
nessa manhã e vamos ter um tempo de oração. 3 imposições proféticas e tome isso para a sua vida, em nome de Jesus. Primeira imposição profética está lá em Oséias capítulo 11. E essa imposição, ela vai ser direcionada a alguns pais que estão aqui nessa manhã, que talvez têm filhos que ainda não servem ao Senhor, nunca tiveram experiência de arrependimento, mas aponta também para alguns pais que estão aqui, que talvez teus filhos estão fora do reino, estiveram já na casa do Senhor servindo a Deus, mas nos últimos meses, últimos anos, têm estado afastado. Nessa manhã, como um pai, uma mãe profética, você vai rugir, declarando salvação. Abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 11. É algo muito simples que estamos ensinando, mas que você, se você receber no Espírito e tomar uma ação, grandes resultados serão trazidos dentro da sua casa. Vamos ver a partir do verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? E como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como Admar ou como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, e as minhas compaixões a uma se acendem. A compaixão, o coração compassivo, misericordioso do Senhor. Não executarei o furor da minha ira, e não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de ti. Eu não virei com ira. Quem era Efraim? Um povo que conhecia o Senhor, mas que naquele momento estava fora, e o Senhor estava chamando para o arrependimento. Verso 10. Andarão após o Senhor, e Ele bramará como leão. Quem bramará como leão? O Senhor. E bramando Ele, os filhos temendo virão do ocidente. E também temendo virão como um passarinho aqueles que estão no Egito. Egito, não conhece o Senhor, é uma figura do mundo. E como a pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Então veja que essa promessa do Senhor, naqueles tempos, estava direcionada a alguns povos. Um povo que não conhecia o Senhor, Egito e a Síria, nunca caminharam com Deus. Mas Efraim era um povo que conhecia o Senhor, mas que estava desviado naqueles dias. E diz que o Senhor bramaria como leão, chamando essas pessoas para a sua casa. E viria não somente os da Síria e do Egito, mas os de Efraim. E eu declaro de maneira profética, na tua direção, pai, mãe que está aqui, que tem filhos que nunca serviram ao Senhor, o Senhor trará para dentro da sua casa aqueles que estão no Egito, aqueles que estão na Síria. O teu filho, a tua filha que se desviou, os de Efraim, serão trazidos à casa do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, se você começar a rugir como um leão, declaro que antes que este ano termine, essas vidas serão constrangidas ao amor do Senhor e estarão servindo na casa de Deus. Não importa se ele nunca conheceu a Deus, se está no Egito, se está na Síria, nas maiores correntes de Satanás, ou se ele é um desviou do caminho do Senhor, eles voltarão. Porque o leão da tribo de Judá está rugindo, congregando o seu povo. E você como pai, como mãe, que tem a visão de Jesus como leão, você vai começar a profetizar. Você vai começar a rugir, você não vai usar mais armas carnais. Quando ele te afrontar, você não vai revidar. Você vai simplesmente entregar na mão do justo juiz. E a partir de hoje vai começar a bramir como leão, profetizando salvação, profetizando o retorno deles. Quantos recebem isso no Espírito? Aleluia. Segunda imposição profética está em Joel, capítulo 3, verso 12 e 16. É um tempo em que o Senhor vai julgar todos os teus inimigos. Joel capítulo 3, verso 12 e 16. Suscitam-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Verso 16. E o Senhor brama de Sião de Jerusalém. Sião, Jerusalém, uma figura de igreja. Aonde o Senhor vai bramir?
na igreja, aleluia. De Sião e de Jerusalém o Senhor faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra temem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Não importa os inimigos que estão se levantando contra você, quando se começa a rugir, o Senhor estabelece um lugar de refúgio para você, um lugar de proteção. E ainda que os inimigos se levantem contra as suas finanças, contra a tua família, contra a tua saúde, você encontrará no Leão de Judá, no Senhor, um lugar de refúgio, e Ele vai liberar a sua voz, vai liberar o seu bramido, e tudo aquilo que é contra você vai ser destruído, e você vai ser levantado como vencedor, aleluia. Como diz a palavra lá em Apocalipse 12, e eles o venceram, aleluia, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram daquilo que esse sangue faz por eles, aleluia. Começa a bremir diante das circunstâncias, ao invés de você começar a choramingar, ficar comentando com as outras pessoas, vá adiante, aleluia, do Rei dos Reis, do Juiz dos Juízes, do Senhor dos Senhores, e tenha uma audiência com Ele. Apresenta ali a tua situação. Quantos querem entrar numa audiência com o Rei dos Reis? E apresentando as situações, e Ele vai intervir. Deixo isso de maneira profética para você, não importa o que está se levantando. Vai diante do Rei dos Reis. E a Bíblia diz aqui que o Leão de Judá ele vai bremir e vai estabelecer um lugar de refúgio para você. Você está vendo que você precisa ter uma visão nova acerca do conhecimento de Jesus? Deus quer transicionar você nessa manhã, diga isso. O Senhor quer transicionar a minha visão. De cordeiro a leão. Terceira perspectiva profética está em Isaías 31. Isaías 31 é uma palavra profética, uma profecia para nós, verso 4. Pois assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro de leão, outra tradução, filhote de leão, rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores, eles não se espantam das suas vozes, e nem se abatem pelo seu alarido. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu alteiro. Aleluia. A unção do leão da tribo de Judá, o rugido do leão, faz de você uma pessoa audaz, agressivo contra o inimigo na guerra espiritual. Você vai deixar de ser caçado e vai passar a ser caçador. Temos sido caçados pelas forças do mal, acabamos sendo vítimas muitas vezes de muitos espíritos malignos que vêm. Mas quando o leão de Judá ele ruge, você coloca-se numa posição de ousadia. Você começa a rugir e se torna agressivo na guerra espiritual. E aqueles que eram os teus inimigos, que faziam de você vítima, eles na verdade é que serão caçados. E eles passarão a ser agora a peça da sua casa. E a forca de Amã que foi exatamente do tamanho do pescoço dele. E quando você tem uma visão de Jesus como leão da tribo de Judá, a forca que o inimigo preparou para você, para destruir, vai ser exatamente do tamanho do pescoço dele. E quem vai ser enforcado é ele. Aleluia. Diga comigo. Eu desejo que o Senhor desperte em mim a unção do leão. E a partir de hoje, eu vou começar a rugir. Eu vou começar a profetizar. Porque quando o leão de Judá ruge, quem não profetizará? Vamos ficar em pé por alguns momentos, em nome de Jesus. Faça uma rápida reflexão. E procure verificar o que tem se levantado contra você nas últimas semanas, nos últimos dias.
na tua área financeira, quem sabe na tua saúde, no teu casamento, com os teus filhos. A você não resta outra coisa a não ser começar a profetizar nessa manhã algo contrário. Porque quando nós começamos a liberar o espírito de leão que está em nós, não do cordeiro, nós começamos a ativar um manto de autoridade sobre nós. E quem vai intervir é o governo de Deus e vai quebrar todas essas coisas. E você pode alcançar um novo tempo em Deus. Feche os olhos por alguns momentos. Eu quero encorajar você nessa manhã a começar de maneira profética a se levantar contra tudo aquilo que tem assolado. Os seus olhos espirituais estão sendo abertos. Que você possa ver nessa manhã como João. Não simplesmente Jesus como Cordeiro de Deus morto sobre aquele altar. Mas acima de tudo ele como leão da tribo de Judá. Aquele que morreu mas viveu e vivo está. Ele não está mais num altar de sacrifício, ele está agora num trono de governo, governando sobre as nossas vidas, sobre todas as situações. E eu quero encorajar você a abrir a sua boca agora. Comece a profetizar contra as coisas que estão vindo contra você, aquilo que está assolando a tua família. Comece a colocar os teus filhos diante do Senhor. Comece a declarar que aqueles que estão no mundo, aqueles que estão no Egito, na Síria, eles virão aos pés do Senhor. Os de Efraim, aqueles que conheciam o Senhor, mas estão agora desviados, virão ao Senhor. Comece a declarar o governo de Deus nesse momento sobre a tua casa. Começa a profetizar, começa a gerar agora aquilo que foi concebido de maneira profética no teu espírito. Somente quando profetizamos é que vem à luz aquilo que foi gerado. Talvez alguns até aqui, ou quem sabe nos próximos dias, literalmente vão rugir como leão, porque em nossas reuniões muitos acabam rugindo como leão. Levante a tua voz de leão agora, levante a tua voz profética, começa a profetizar da maneira mais forte que você puder. Abre a tua boca e começa a profetizar, começa a declarar. Você não se conforma com as situações, aleluia. Jesus já decretou uma guerra, você tem a notificação nas mãos e faça conhecido hoje, diante das trevas, diante de Satanás, diante dos seus demônios, que ele já não tem direito de agir na tua casa, nas tuas finanças, nos teus filhos, no teu casamento. Profetiza isso, libera a linguagem do Espírito, da maneira mais forte que você puder. Abre a tua boca e começa a ministrar o Senhor na linguagem do Espírito. Deixe que um manto de autoridade, aleluia, comece a ser ativado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh, ricatacharabasarabacanda rababarababa. Aleluia, o governo de Deus sobre teus filhos, o governo de Deus sobre a tua casa, o governo de Deus sobre as tuas finanças, o governo de Deus sobre o teu casamento. Aleluia, Jesus se levanta como leão da tribo de Judá. Jesus se levanta como leão. Ruge leão, ruge leão, ruge leão, ruge leão, ruge leão, ruge, ruge leão, ruge Senhor, ruge, sim, 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 sim Senhor, sim, sim Senhor, sim, sim Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Rei dos Reis, que Ele é digno. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo, o nível da minha revelação acerca de Jesus determina a dimensão espiritual na qual eu viverei. E é isso que vai determinar a maneira pela qual o Senhor vai operar a sua graça através de mim. E isso vai determinar
as coisas que acontecerão. Em nome de Jesus. Temos alguns materiais do nosso ministério que trouxemos de Curitiba ali, mais de 50 temas gravados, CD e DVD, para que você seja abençoado. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira extraordinária. Dá um aplauso ao Senhor, que Ele é digno.